São erros que muitas das vezes os líderes acabam cometendo sem perceber, principalmente quando estão envolvidos na solução dos problemas que acontecem no dia a dia. Esses erros acabam gerando um desgaste físico e emocional desnecessários, derrubam a motivação da equipe e destroem o resultado potencial. Eu sou o Dalton Ribeiro, estamos começando a temporada 2025. Este é o episódio 105 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos começar definindo aqui o que eu chamo de resultado potencial. Bom, o resultado potencial é o resultado que você é capaz de alcançar dadas as suas capacidades atuais. E quando eu estou falando de capacidade, eu estou falando, por exemplo, da sua capacidade estratégica, a sua capacidade de planejar o futuro. Também estou falando da sua capacidade em gestão, a sua capacidade de organizar, de otimizar os recursos que você tem disponíveis. Eu estou falando também da sua capacidade como líder, a capacidade de extrair o máximo resultado da sua equipe. E como não poderia deixar, eu estou considerando também neste pacote a sua própria capacidade mental e emocional. Dadas essas capacidades que você tem hoje, você tem um certo resultado potencial. E é óbvio que se você aumentar a sua capacidade, você vai aumentar o seu resultado potencial. Então, muitas das vezes, os líderes pretendem sim aumentar o resultado, alcançar resultados maiores, mas esquecem de que o resultado só vai ser alcançado se eles tiverem as suas capacidades aumentadas na mesma proporção. E já que o propósito desse episódio é mostrar para você 4 erros que os líderes cometem e que limitam os resultados que eles conseguem alcançar, eu vou trazer aqui nessa visão um erro relacionado a cada uma das 4 capacidades que eu acabei de citar. Sem dúvida nenhuma, se você entender esses 4 erros, e eu vou te dizer o antídoto para cada um desses 4 erros, você vai conseguir, evitando esses erros, alcançar resultados muito maiores dentro da sua equipe. O primeiro erro que eu gostaria de trazer aqui chama-se arrogância. Um líder arrogante, ele tem uma visão distorcida sobre si mesmo. Um líder arrogante, ele acredita que ele já sabe de tudo, que ele é bom em tudo, que ele tem um jeito certo para fazer tudo e que qualquer outra forma de fazer não é mais eficiente do que a forma que ele está fazendo. Ele acredita que ele é sempre o melhor. E o interessante é que quando a gente começa a aprofundar nas motivações que podem levar a esse tipo de comportamento, é muito comum a gente conseguir encontrar por trás dessa arrogância um sentimento chamado medo. Por trás de todo arrogante existe uma pessoa que tem um grande medo de fracassar. Ela usa esse escudo da arrogância para se proteger, para que ela consiga inibir nela mesma o medo que ela sente de fracassar, o medo de não atender às expectativas. E isso é interessante porque o medo tem muitas facetas. Muitas pessoas demonstram esse medo se escondendo, evitando tomar decisões. Outras acabam escondendo esse medo, fazendo com que as outras pessoas pensem que ela é a prova de erros. E é aí que vai nascendo a arrogância.
uma característica comum das pessoas arrogantes é tentar sempre esconder as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, aquilo que elas não são tão boas em entregar, em fazer, aquele comportamento que ela mesmo não gosta, que ela sabe que é contraproducente, que atua em cima dos resultados dela de forma negativa. As pessoas querem esconder isso. Afinal de contas, se elas se dizem melhores, se elas querem parecer que são indestrutíveis, inabaláveis, que elas nunca cometem erros, elas não podem admitir os seus pontos fracos. O grande problema é que, ao não admitir os seus pontos fracos, nem para os outros e muito menos para si mesmo, as pessoas não conseguem pedir ajuda. E quem não consegue pedir ajuda acaba tendo o árduo trabalho de se desenvolver sozinho. É fácil se desenvolver sozinho? Não, não é fácil. Porque com auxílio, com orientação, é muito mais fácil. Se você conhece alguém que já percorreu o caminho que você gostaria de percorrer, essa pessoa pode te mostrar caminhos, atalhos que vão te levar lá de uma maneira muito mais eficiente. Mas existem também outras características das pessoas que cometem esse erro da arrogância. Uma outra característica é acreditar que estar ocupado é sinônimo de estar produzindo. É aquela pessoa que diz: Nossa, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é muito corrida. E a pessoa diz isso com orgulho. A pessoa acha que ter uma vida ocupada, ela acha que trabalhar 14, 16 horas por dia, ela acha que não tirar férias, ela acha que não ter tempo para fazer uma reunião com a sua equipe porque ela está ocupada demais, ela acha que isso é uma qualidade, quando na verdade isso nada mais é do que uma dificuldade em gerenciar o seu próprio tempo, uma dificuldade em delegar tarefas, uma dificuldade em otimizar a sua produtividade pessoal. E aí, é claro que como pessoa arrogante, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer que ela é uma pessoa muito importante, que todo mundo precisa dela e que por isso ela não consegue fazer algumas atividades. E o interessante é que normalmente essas atividades que não são feitas são exatamente aquelas atividades mais estratégicas, mais importantes e que vão gerar mais resultados no médio e no longo prazos. Por fim, e não menos importante, uma outra característica muito comum das pessoas arrogantes é que elas são dominadas frequentemente pelas suas próprias emoções. E muitas das vezes entram em estados de estresse, de ansiedade, de agressividade, mas tentam sempre esconder que estão passando por essa situação. Esconder esses estados emocionais de falha demanda um alto nível de energia. Eu preciso ficar escondendo as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu fico o tempo todo preocupado se as pessoas vão perceber que eu estou ansioso. E é um esforço em vão, porque de fato as pessoas conseguem perceber. A única coisa que você consegue quando você tenta esconder as suas emoções é que você está negando essas emoções. E quando você está negando essas emoções, você não é capaz de entender e ajustar a sua emoção para um estado emocional de resultado, para um estado emocional de excelência. Então, mais uma característica das pessoas que cometem o erro da arrogância. E se você se identificou ou identificou algum líder que apresenta essas características, saiba que existe um antídoto muito simples, mas que às vezes pode ser de difícil aplicação. O antídoto contra a arrogância é exatamente a humildade. A humildade de reconhecer a sua
humanidade. Você é um ser humano, você tem falhas, assim como eu tenho as minhas falhas. E quando a gente tem humildade para reconhecer as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, as nossas necessidades de desenvolvimento, a gente pode trabalhar em cima dessas necessidades. A gente pode evoluir, a gente pode se desenvolver. Então, ter humildade significa pedir feedback. Peça feedbacks, mas feedbacks qualificados, de pessoas que podem, que entendem, que têm a intenção de te desenvolver. Seja humilde para prestar atenção no comportamento das pessoas que se relacionam com você, sejam elas seus pares, sejam elas a sua própria equipe, eventualmente seus clientes ou seus superiores imediatos. Perceba como elas se comportam quando estão na sua presença, se elas têm oportunidade de falar ou se você nem deixa as pessoas falarem, você não admite de maneira nenhuma que você possa estar errado. Tenha a humildade de entender que, muitas das vezes, a visão de fora sobre você, ela traz alguns pontos bastante interessantes que você não é capaz de perceber. Porque nós temos uma capacidade limitada de fazer uma autoavaliação. Nós temos os vieses que são da nossa própria personalidade e que fazem com que nós acreditemos que o nosso jeito de se comportar e de agir é o melhor jeito possível, quando, na verdade, muitas das vezes pode não ser. Então tenha humildade, converse com a sua família, converse com os seus amigos, pergunte para eles o que eles acham do seu comportamento. Se eles acham que você é uma pessoa que dá espaço para as pessoas falarem, que ouve a opinião de terceiros, que entende os pontos de vista das outras pessoas e que busca se melhorar a cada momento, que reconhece sim os seus próprios erros, pede perdão e segue em frente, aprende com eles. Os erros existem para gerar aprendizado, para que você evolua. Então não tenha medo de errar. Tenha medo de ficar paralisado pelo medo, tenha medo de parecer que é aquela super pessoa, aquele super ser humano e que não pode errar de maneira nenhuma. Tenha humildade para entender, aceitar e buscar sempre se desenvolver, porque não importa o quanto você já tenha estudado, não importa o quanto você já tenha lido, não importa por quantas mentorias, consultorias, processos de coaching você tenha passado. Certamente existem pontos de melhoria. A melhoria, como diria o filósofo, é sempre contínua. Porque a perfeição é apenas uma ilusão. Então a gente vai estar sempre buscando melhorar cada vez mais, porque os desafios vão aparecer e a gente precisa superar esses desafios. Muito bem, falamos do primeiro erro, falamos da arrogância e do seu antídoto, a humildade. Vamos agora para o segundo erro. Um segundo erro muito comum e que limita os resultados que os líderes conseguem alcançar é a falta de uma visão clara do futuro. Nossa, parece meio óbvio isso, né? E é, mas na verdade, muitos dos líderes que estão presos na rotina de resolver problemas, de apagar incêndios no dia a dia, não conseguem parar para pensar com clareza no futuro. Isso é muito interessante, porque quando você não pensa no futuro, quando você não tem clareza sobre aonde você precisa chegar, você está, na verdade, falhando no primeiro pré-requisito de um bom planejamento, que é saber onde você quer chegar. Planejar o futuro é saber exatamente o que você precisa fazer hoje para alcançar aquilo que você deseja alcançar. Porque se você passar o dia todo só apagando incêndio, no final só vai ter uma área devastada. Você tem que pensar o que você vai plantar, o que você vai colher lá na frente. Os incêndios precisam ser apagados? Certamente que sim. Mas se eles acontecem com essa frequência tal que você não consegue fazer outra coisa senão apagá-los, significa que você está cometendo um outro erro. E nós já vamos falar sobre ele daqui a pouco. O importante é não ter uma visão clara impede que você alcance resultados melhores,
porque você vai deixar de aproveitar oportunidades que vão passar na sua frente e você vai estar ocupado demais para percebê-los. Você vai ser apanhado de surpresa por ameaças que você poderia ter mapeado de forma antecipada e se preparado para elas. Você fica literalmente perdido no presente. E aí você nunca vai alcançar o futuro. Uma outra coisa que acontece quando você falha em ter uma visão clara do futuro é que muitas das vezes você perde energia. Começam a surgir uma série de iniciativas que conduzem a energia para pontos que são dissipados, para pontos que não levam a lugar nenhum. Você começa a fazer uma coisa olhando um caminho e depois você para e vê que aquele caminho não vai te levar para onde você queria e você começa a fazer uma outra coisa por um outro caminho e assim sucessivamente, várias iniciativas, a grande parte delas não termina em lugar nenhum. E aquelas que terminam, quando terminam, você percebe que não te levaram onde você queria chegar. Isso tudo acontece quando você falha em planejar. Existe inclusive um ditado que eu já mencionei aqui, que é: quem falha em planejar, planeja falhar. Quando você está falhando em planejar, você automaticamente está planejando falhar. Muito bem, qual é o antídoto, então, para evitar essa falta de clareza, essa falta de visão no futuro? O antídoto para isso é desenvolver uma visão estratégica estruturada. Pessoas que têm uma visão estratégica conseguem ter clareza sobre objetivos que são estratégicos. Para desenvolver uma visão estratégica, você precisa, independente do seu nível de hierarquia dentro da organização, não importa se você é um coordenador, um gerente ou um diretor. Pode ser que você não decida a estratégia, mas você tem que ter consciência da estratégia, você tem que ter conhecimento da estratégia, você tem que ser capaz de analisar o mercado, de conhecer o mercado onde a sua empresa está atuando. E não importa se você é um mero coordenador ou se você é o dono da empresa, se esta é a empresa, é o local que você trabalha, você precisa conhecer sobre o mercado onde ela atua. Você precisa entender quais são as forças que atuam sobre esse mercado. Você precisa entender sobre o modelo de negócio da sua empresa. Você precisa ser capaz de fazer uma análise e entender que aquilo que está acontecendo, por exemplo, na economia, pode ter um impacto. E que impacto é esse? E o que você, na sua posição de líder, pode fazer para reduzir aquele impacto, para impedir que ele aconteça? Você tem que ter visão estratégica suficiente para olhar uma oportunidade e reconhecê-la. Opa, isso é uma oportunidade. Só que você só vai saber isso se você estiver saindo da sua caixinha, se você conseguir enxergar de uma maneira mais ampla. Então, treine a sua visão para sair da sua caixinha. Quando eu falo a sua caixinha, eu quero dizer a sua área. Ah, eu sou gerente de tecnologia. A minha empresa é uma empresa de varejo. E o que você entende do mercado de varejo? Você precisa entender. Você precisa saber qual é a próxima evolução tecnológica do segmento de varejo, para saber se você está preparado, se a sua equipe está preparada, se você tem os recursos necessários para a próxima onda evolutiva. Se você ficar lá na sua caixinha, só atendendo as demandas que aparecem, você vai estar fazendo um papel de um gestor medíocre. Você não vai estar contribuindo efetivamente para gerar resultados maiores. E, obviamente, isso vai limitar os seus resultados. O seu potencial fica limitado, porque o seu alcance é de curto prazo, é um passo de cada vez, quando você, na verdade, deveria estar enxergando o final da trilha. Então, desenvolva essa visão estratégica e trabalhe criando planos estratégicos para construir coisas no longo prazo, para alcançar resultados no longo prazo. Dessa forma, você vai evitar essa visão míope sobre a estratégia do seu negócio, da sua empresa ou da sua área. Terceiro erro que impede que você alcance resultados melhores:
Esse é um erro que muita gente tem certeza que não comete, mas se você colocar a lupa, você percebe que, na verdade, existe oportunidade de melhoria. Esse terceiro erro chama-se negligenciar a gestão no dia a dia. Acreditar que aquilo que você está fazendo é suficiente. Como eu disse, muitos líderes acreditam que o que estão fazendo em relação à gestão do dia a dia é suficiente. Afinal de contas, a empresa continua crescendo 5%, 10%, 30%. O grande problema é que, lembra da arrogância, quando você acredita que você já está fazendo o suficiente, o necessário, pode ser que você perca a oportunidade de melhorar ainda mais a gestão que você tem no dia a dia. E para saber se você está ou não negligenciando, você pode fazer a seguinte pergunta: a sua equipe está entregando para você o melhor resultado possível? Não tem nada para melhorar? Você está entregando todos os indicadores no nível máximo? Se você disse sim, provavelmente você está cometendo um erro. E aí, o pessoal bate cabeça, né? Como assim, Dalton? Não, eu tenho um painel de gestão, todos os indicadores estão verdes, eu estou batendo todas as metas. Sabe o que isso significa? Que você dimensionou mal as suas metas. Se está tudo muito fácil, significa que está todo mundo na zona de conforto. E na zona de conforto a gente não alcança resultados extraordinários, não. Então, o que você precisa avaliar é: existe um processo de gestão bem estruturado? As metas estão sendo realmente desafiadoras? Os processos são realmente otimizados? Tem gente que está com o mesmo processo há anos e acha que isso está otimizado. Tem gente que tem 3 pessoas executando uma atividade simples onde poderia ter uma pessoa, ou talvez nenhuma pessoa, já poderia ter sido automatizado. Mas a pessoa acredita que tem um processo otimizado. A pessoa acredita que está no nível máximo de produtividade. Será que está? Pega a lupa e analisa com uma visão crítica. Seja o consultor da sua própria empresa. Dê 2 passos para trás e olhe. Isso aqui está realmente bom? Tem pessoas que sabem que não tá bom realmente. Tem pessoas que não têm um modelo de gestão, não têm uma reunião estruturada de gestão. Tem pessoas que até têm indicadores, mas a equipe não apresenta a melhoria no indicador, leva tudo para o líder. Olha, tá ruim aqui, chefe, o que a gente faz? Não tem responsabilidade, não tem comprometimento, não tem proatividade. E aí o líder tem que fazer tudo, tem que resolver tudo. Uma vez eu estava conversando com um líder, não, eu tenho um modelo de gestão super estruturado, inclusive tem aqui 3 planos de ação que eu tenho que trabalhar neles. Eu falei, como é que é? Falei, é. Eu falei, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Você tem uma equipe? Tenho uma equipe. Essa equipe é responsável pelos indicadores? É. E é você que está fazendo o plano de ação para melhorar o resultado do indicador que não está bom? Ele falou, é. Eu falei, por quê? Por que não é a pessoa que é responsável pelo indicador? Ah, porque ela não tem capacidade. Eu falei assim, mas então tem alguma coisa muito errada. Porque se tem uma pessoa que tem que ser o dono de indicador, que tem que medir isso no dia a dia, que tem que identificar as causas, identificar a causa raiz do problema, traçar uma estratégia, apresentar para você. O seu papel como líder seria validar se o plano de ação está bem estruturado, se ela identificou corretamente as causas, se a análise que ela fez faz sentido ou não. E sugerir uma ou outra ajuste quando necessário. Se você está fazendo o plano de ação, tem alguma coisa muito errada no seu modelo de gestão. Mas é claro que poderia ser pior, poderia não ter um plano de ação. Na verdade, poderia nem ter indicadores, né? Não poderia nem ter uma reunião, um painel de indicadores, o que acontece em muitas situações. Isso é mais comum do que você imagina. Se você está se vendo nessa situação, não ache que você é o pior líder do mundo, não. Você é simplesmente o que eu chamo de líder comum. O líder comum, o comum que eu falo, não de querendo diminuir, mas a maior parte dos líderes não tem um modelo de gestão bem estruturado. Então, você faz parte da imensa maioria, o que não é um bom sinal do ponto de vista de geração de resultado.
Muito bem. E o antídoto, Dalton? Qual é o antídoto? Bom, tá dado, né? O antídoto para a falha na gestão é se tornar um excelente gestor. Como é que eu me torno um excelente gestor? Trabalhando para otimizar os processos da minha área, trabalhando para definir os indicadores pelos quais a produção da minha área, a eficiência da minha área será medida de forma desdobrada. Se for necessário, você quebra isso, você analisa o processo como um todo e entende indicadores de cada área para saber exatamente onde atuar, para estar acompanhando de fato. Porque existe uma coisa que é diferente, né? Digamos o seguinte, tem um processo que tem uma determinada entrega. Por exemplo, taxa de conversão numa área comercial. Aí você fala assim, não, eu tenho um indicador, que é, o nome do indicador é taxa de conversão. Falei, legal. Quantos processos existem? Em quantas etapas tem o seu funil? Ah, meu funil tem 5 etapas. Legal, então, na verdade, você tem 4 taxas de conversão dentro do seu funil entre cada uma das etapas, né? É. E você não mede? Não. Eu meço só lá no final. Eu falei, então toda vez que der errado, você tem que voltar fazendo análise, quebrando tudo, para descobrir onde é que está o problema. É. E se você tivesse um acompanhamento de todas essas etapas, você já não saberia quando uma etapa está indicando que tem um problema, você não atuaria de forma muito mais efetiva, muito mais rápida, de forma a evitar, inclusive, que a taxa de conversão caia lá no final? Então, é otimizar o processo e definir todos os indicadores que você puder para garantir a eficiência do seu processo. É saber definir metas, é implementar de fato um modelo de gestão. Se você tiver de fato um modelo de gestão proativa, onde as pessoas têm responsabilidade pelas tarefas que estão executando e quando tem um problema, elas são igualmente responsáveis por identificar e tratar esse problema, sugerir mudanças, então você tem um modelo de gestão proativa. Esse deve ser o seu grande objetivo. Bom, um erro muito comum, e o quarto erro de hoje é se conformar em ter uma equipe medíocre. Ah, Dalton, eu tenho uma equipe medíocre. O que é uma equipe medíocre? Lembra? Medíocre é na média. É uma equipe que não tem um alto nível de eficiência. É uma equipe que não é altamente comprometida e motivada e engajada. Ela tem um comprometimento ali médio, morno, talvez baixo, talvez até baixo demais. Mas você se conforma com essa equipe. Você acredita que se mexer vai piorar ainda mais. Você se conforma com uma equipe que não está engajada. Ou você fica satisfeito se a pessoa chega na hora e sai na hora. Não, você é um ótimo funcionário. Chega todo dia às 7 e vai embora às 5. Quando precisa, ele vai embora às 6 ou às 7. É um funcionário excelente, altamente comprometido. Aí, quando você vai olhar o trabalho da pessoa, ela faz um trabalho meia boca, comete um monte de erro, tem um monte de retrabalho. Quando fica até às 7 é porque não trabalhou direito e você ainda paga hora extra. E você ainda acredita que a pessoa é altamente comprometida. É que você está vendo errado. Ela seria altamente comprometida e engajada se, em vez de trabalhar de 7 às 19, ela trabalhasse de 7 a meio-dia e falasse: o que mais tem para fazer aí? Porque o que tinha para fazer hoje eu já fiz. E aí tem gente que tá ouvindo e tá falando assim, isso não existe. Existe. Eu fui um funcionário assim. 2001, estava eu trabalhando, na verdade já tinha virado para 2002, na empresa, e eu estava exatamente nessa situação. Chegava meio-dia, eu já tinha feito tudo. Eu fui lá na minha gerente, falei, Cris, o que mais que tem para fazer? Por quê? Porque eu já fiz o que precisava fazer. E aí, ela ficou feliz da vida, obviamente, me deu uma outra responsabilidade. Eu tinha a função de 2 pessoas na empresa. O dia que eu saí, contrataram 2 pessoas para o meu lugar. Porque eu era altamente comprometido e engajado. Eu estava dando o melhor, o máximo que eu poderia dar. Mas a maior parte dos líderes tem equipes que não trabalham dessa maneira. E o grande erro é se conformar com essa situação. É olhar e falar assim, tá, já foi pior. Agora até que tá bom. O negócio tá mais ou menos, tá meia boca, e o líder olha e tá bom. Obviamente que a capacidade da sua equipe, que o engajamento da sua equipe, que o comprometimento da sua equipe vai limitar os seus resultados.
Então, qual é o antídoto para evitar essa conformidade com uma equipe medíocre? É buscar sempre uma equipe que tenha alta performance, a melhor performance de todas. Você tem que sentar na sua mesa, olhar para sua equipe ou juntar todo mundo numa sala de reunião, olhar para cada uma das pessoas e dizer: "Eu tenho os melhores profissionais do mundo trabalhando na minha equipe". Você tem que ter orgulho daquelas pessoas, você tem que olhar e você tem que falar: "Esse cara é incrível, esse cara se desenvolve, cresce, ele tá cada dia melhor. Essa menina é incrível, essa menina está cada dia melhor, ela entrega muito, altamente comprometida. Essa equipe me leva para objetivos maiores. Eu posso colocar uma meta super ousada que eu entrego para o time, o time trabalha em cima e diz como é que vai acontecer e entrega". Tem que ser assim. Esse é o único antídoto contra a mediocridade. É você querer sempre o melhor, o máximo, o incrível de cada uma das pessoas da sua equipe. E é claro que para você ter uma equipe assim, você tem que construir uma equipe assim. Você tem que ser um líder diferenciado. Você tem que saber construir uma equipe competente, escolher as pessoas certas para cada posição. Você tem que saber engajar a sua equipe. Aumentar o nível de engajamento, você tem que gerenciar o nível de engajamento, você tem que trabalhar todos os dias nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no seu planejamento, para trabalhar o aumento do engajamento do seu time e manter esse nível de engajamento lá em cima. Eu já falei aqui sobre a relação direta entre nível de engajamento e lucratividade em qualquer empresa. Aumenta a produtividade, aumenta a satisfação dos clientes. Engajamento é fundamental. E se você nunca me ouviu falar de engajamento, talvez você esteja no primeiro episódio do Dalton Cash. Engajamento é o comprometimento emocional em fazer sempre o melhor. E isso pode ser trabalhado, desenvolvido e mantido na sua equipe. Para ter a melhor equipe, você precisa trabalhar continuamente no desenvolvimento da sua equipe. Precisa avaliar, precisa dar feedback, precisa traçar plano de desenvolvimento, considerando o que eu chamo de unicidade do ser humano. As pessoas são diferentes, então você precisa desenvolvê-las e engajá-las de maneira diferenciada. Você precisa ser capaz de fazer isso. Você precisa entender que não existe esse negócio de, eu não tenho paciência. Paciência você desenvolve. Sabe por que você não tem paciência? Porque você não sabe como fazer, ou porque você não entendeu ainda o quão importante é fazer aquilo que você precisa fazer. Outro dia eu estava conversando com o mentorado, ele falou assim: tem essa atividade aqui que eu acho muito chata, eu fico procrastinando ela. Quando eu mostrei para ele a mesma atividade com outro ponto de vista, ele: "Uau, essa atividade é super importante, incrível, eu nunca mais vou procrastiná-la". Em 5 minutos, a magia da mudança da percepção, fluxo das experiências humanas. Então, este é o antídoto. Não se conforme, construa uma equipe excelente, engaje, desenvolva a sua equipe. E garanta que você tenha equipe que vai te levar a ter resultados extraordinários, que não vai ser uma limitação, que a sua equipe não vai limitar os seus resultados. Muitas das vezes isso acontece. E desta forma a gente conclui os 4 erros e aqui agora você já tem os antídotos. Agora que tudo que você precisa fazer é pegar tudo isso, colocar em prática, implementar e garantir que você não estará cometendo nenhum desses 4 erros, que você estará implementando as suas estratégias anti-erro para alcançar resultados cada vez melhores. E se você não for uma pessoa arrogante, entendeu que precisa desenvolver alguns pontos em relação à sua visão estratégica, à sua performance pessoal, à sua gestão proativa ou à sua capacidade de liderança, e acredita que eu posso te ajudar, basta entrar em contato com a minha equipe, o link está aqui na descrição deste episódio, ou você pode acessar lá o meu site daltonribeiro.com.br/contato
para ter o link de acesso à minha equipe, agendar uma conversa comigo e entender de que formas eu posso te ajudar a ser um líder cada vez maior, de uma forma mais próxima e mais personalizada. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Grande abraço e até o próximo episódio.